a todos, sejam bem-vindos então aqui a mais um vídeo da nossa série Carcassonne nos Segredos e hoje vamos falar-vos de uma mini expansão também especial que foi lançada em 2016, que é a expansão aqui do Labirinto. É uma expansão que é composta apenas por 2 tiles, mas tem aqui uma particularidade muito interessante no que diz respeito à questão das estradas e dos caminhos. Dizer-vos que ela surgiu então em 2016 e é composta por 2 tiles, como vocês veem aqui, sendo que eles têm um formato um bocadinho diferente porque estão adaptados para as 2 edições do Carcassonne. Esta aqui da edição original, desenhada pela Doris Matthaus, que é este style, e temos esta aqui já virada para a nova edição, pela Unpack. E no fundo estão aqui os dois. É possível combinar os dois se a pessoa quiser. No fundo eles do outro lado têm a versão normal dos styles. Ou então podem apenas usar um deles. Nós vamos só usar aqui esta para vermos exatamente como é que funciona. Bem, fazendo aqui uma simulação com 3 jogadores, no fundo funcionava da seguinte maneira. Temos aqui, por exemplo, o tile inicial. Podíamos ter aqui um jogador, por exemplo, pode ser aqui o vermelho. Faz aqui um caminho. E agora surge aqui... Vamos chegar aqui mais só para este lado, aliás, e vamos pôr aqui então a parte do labirinto. E o que é que acontece? No labirinto, o que é que acontece? Repararem, os caminhos estão todos abertos. Então o que acontece é que, em vez do azul, o azul vai colocar então aqui o seu meeple no labirinto. E o que vai acontecer é que as estradas do labirinto só vão ser contabilizadas, digamos assim, quando estiverem todas fechadas. Por exemplo, agora é a vez do jogador preto. Por exemplo, o jogador preto, vamos imaginar, ele por exemplo vai fazer assim. Aliás, podemos pôr deste lado. Faz assim. Ele vai colocar aqui, mas ele não vai ainda ganhar 2 pontos. Porque o caminho, na verdade, ainda não está fechado. Por isso, só quando os caminhos dos todos os lados do labirinto estão fechados, é que depois vai ser feita a contabilização e vamos ver quem é que vai ganhar os pontos também. Tem a ver com a maioria. Temos aqui o jogador preto, passamos para o jogador vermelho. Por exemplo, o jogador vermelho pode fazer isto assim. Já fechou um dos caminhos também, por exemplo. É uma das possibilidades. Jogador vermelho, e pode colocar aqui um outro jogador, por exemplo, vamos imaginar aqui. Passamos agora para o jogador azul, também. Por exemplo, o jogador azul vai fazer aqui, também. Ele pode colocar aqui um meeple, aqui neste lado, certo? Por isso, aqui é importante nós referirmos que, como nas regras normais, esta parte de estrada não tem ninguém, o labirinto é um caso à parte, mas aqui a pessoa pode de facto colocar nesta estrada, e reparem que neste momento nós já temos 3 partes do labirinto fechadas. Temos aqui deste lado, temos este, falta-nos só aquele lado ali do labirinto ser fechado. Por exemplo, podíamos ter aqui agora, era a vez do jogador preto, por exemplo, o jogador preto poderia, por exemplo, pôr assim, para já, mas não ia acrescentar, por exemplo, aqui nada. Podíamos deixar, por exemplo, ele pode agora, e podíamos pôr o jogador preto aqui na cidade, por exemplo, vamos imaginar, e agora, por exemplo, temos aqui o jogador vermelho que iria, por exemplo, colocar aqui na estrada, tinha interesse em colocar na estrada, também, e temos agora, por exemplo, o jogador azul, que podia pôr, vamos imaginar, por exemplo, o jogador azul podia colocar, vamos imaginar assim, também, o jogador azul, e pode colocar, imaginemos o meeple dele aqui na cidade, e por último, só para fecharmos, aqui esta parte, tínhamos aqui o jogador preto, por exemplo, que iria avançar aqui, aliás, vamos usar esta peça aqui, é melhor, iria colocar aqui, iria colocar o seu aqui. Esta estrada, como vocês podem ver, não tem a ver com o labirinto, esta em concreto, por isso o jogador preto aqui ganhava 3 pontos e ficava com o seu meeple, e agora, ao invés do jogador vermelho, o jogador vermelho colocava assim. Pronto, e agora o que é que acontece? Só agora é que se iria verificar de facto estas estradas todas, porque estas estradas só agora ficaram verdadeiramente fechadas, porque todas as saídas do labirinto estão fechadas. Está fechada esta, está fechada esta, está fechada esta e esta está fechada. E então o que é que acontece? Acontece que ganha pontos dos tiles o jogador que tiver maioria nestas peças todas, incluindo o labirinto. Então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o jogador vermelho com 2 meeples nos caminhos do labirinto, tenho o jogador azul também com 2 e o jogador preto só com 1. Por isso, na verdade, os únicos jogadores aqui que têm maioria, por acaso, são 2 jogadores. É o jogador vermelho e o azul que vão repartir os pontos. E então eles vão repartir os pontos, no fundo, primeiro ganham pontos pelos tiles, no total, por isso temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ambos ganham 9 pontos, vermelho e azul porque estão empatados. E depois, os jogadores ganham adicionalmente mais 2 pontos por cada meeple que está nos caminhos associados ao labirinto. Na prática temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 meeples
associados nos caminhos. Então o que acontecia? Ganhavam então mais 10 pontos. Por isso, recapitulando, eles iam ganhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos pelos tiles normais, como se ganha pela estrada, mais 10 pontos por cada, 2 pontos por cada meeple que está aqui nos caminhos do labirinto. Por isso iriam ganhar 19 pontos. O vermelho e o azul porque estão empatados na maioria. Mas imaginem que bastava, por exemplo, isto ter ficado assim, ter ficado o vermelho com a maioria, que os 19 pontos iriam totalmente para o jogador vermelho e para os outros jogadores não iria nenhum. Por isso, o labirinto traz aqui uma possibilidade que é de poder ganhar, sobretudo com maiorias, tentar ganhar pontos, mas ao mesmo tempo obriga os meeples a ficarem um pouco mais presos, porque só quando os caminhos são verdadeiramente fechados, de todos os lados do labirinto, é que é feita a contabilização dos pontos. Esperemos que tenham compreendido também. Não percam mais vídeos aqui no nosso canal sobre este grande jogo Carcassonne dos Segredos. Até breve.